As medidas socioeducativas elas foram criadas para ressocializar os adolescentes na sociedade, esses adolescentes que cometeram atos infracionais. Só que, com a reincidência juvenil, será que essas medidas realmente funcionam? Entre o ano de 2014 e 2024, o número de adolescentes reincidentes no Distrito Federal permaneceu alto, apesar das medidas previstas pela lei. Mas por que isso acontece? O que está falhando? A lei, o sistema ou a sociedade? Nosso projeto de pesquisa investiga por que as medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente falham em evitar a reincidência juvenil. Trata-se de um tema urgente, porque envolve a recuperação de vidas e o papel do Estado na transformação social. E para entender melhor, ouvimos dois lados. Um policial militar, que lida com os jovens na rua, e um estudante de psicologia, que estuda o que está por trás do comportamento infracional. A polícia militar que você vai ouvir agora não será identificado, mas vai conversar conosco porque considera importante trazer o ponto de vista de quem está na linha de frente. Bom, o senhor atua diretamente nas ruas e acompanha de perto a realidade dos adolescentes, em conflito com a lei. Na sua vivência ao longo desses anos, o que mais contribui para que esses jovens voltem a cometer infrações, mesmo após o cumprimento da medida? Bom, o que traz essa incidência, na verdade, é uma impunidade. Ela se dá por duas vias. A primeira são as medidas que a lei impõe, que de certa forma são muito restritivas. São muito voltados mais a garantir direitos do que realmente a aplicação da pena em si. E a segunda, por esse tanto de direitos que são colocados, gerados, a estrutura estatal ela é muito insuficiente para garantir essas medidas. Então, por exemplo, um jovem infrator hoje, ele na verdade ele tem todo o incentivo da sociedade, da cultura em si, para poder cometer seus ilícitos, porque a pena para ele será mais branda. Então, é uma cultura da impunidade muito presente no nosso país. Muitos criminosos mais antigos já falam para esses jovens, olha, toca o terror enquanto você é menor, porque não vai dar nada. E aqui também são geralmente os mais recrutados, porque são jovens, né, hormônios à flor da pele, a busca de aventura, de status, que infelizmente a nossa cultura hoje, no nosso país, ela incentiva isso também, e que gera, na verdade, ele acredita que vai se tornar um herói, não criminoso. E o segundo questionamento que nós separamos é o seguinte: se o senhor acredita que essas medidas socioeducativas propostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se elas sendo mais rígidas, de fato, poderão reduzir a reincidência? Poderão em parte, porque, querendo ou não, é necessário uma estrutura, uma atenção maior do poder público em oferecer estabelecimentos e medidas que, de fato, desincentivem esses jovens no cometimento de ilícitos, né? Não é somente pela lei que isso vai mudar, na verdade é tudo uma questão cultural, que tem raízes mais profundas para poder mudar isso, né? O que é ensinado nas escolas, o que é divulgado em redes sociais, né? E todo um aparato de coisas. Por exemplo, se ele comete um ato ilícito, ele tem que realmente cumprir alguma medida que vai desincentivar. Não simplesmente, eu acredito que não simplesmente trancá-lo junto com infratores mais velhos de forma que tem se formado uma escola do crime. E outra, se endurecerem as medidas, porque hoje, por exemplo, medidas geralmente são aplicadas a partir de 15 anos, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Mas o que vai acontecer é que vão recrutar garotos ainda mais jovens para isso. Não só vai acontecer como já aconteceu, que eu já presenciei meninos de 12, de 14 anos que já não são recolhidos, cometerem sequestro, cometer assalto e, infelizmente, homicídio. A gente vê garotos de 12 anos, de 14 anos, já com toda a mentalidade voltada para o crime. Então, é um estrago muito, muito grande que precisa ser reparado. Não só na vida dele, mas toda a mentalidade dele precisa ser mudada. Ele precisa, digamos, ter fé que a vida em sociedade vai lhe dar um futuro melhor. O que não deixa de ser verdade, porque a verdade é que eles têm um prazo de validade muito curto. Muitos desses meninos, eles completam a maioridade e, digamos, seus antecedentes criminais são zerados, eles constam novamente como réu primário, mas ao mesmo tempo que é injusto, porque não guarda, é quase como se fosse um prêmio, porque esses meninos chegarem vivos até os 18 anos realmente é um grande feito. Então, assim, é necessário o Estado garantir de que a medida socioeducativa que eles vão cumprir vai, de fato, afastar eles do crime, vai colocar eles no caminho certo. Então, eu acho que tem que ser oferecido realmente um estudo, um ensino profissionalizante e ensinar valores para esse garoto e manter o mais distante possível de outros reincidentes. Esse garoto realmente tem que ser preservado para não ser contaminado além do que ele já foi. Então, precisa mudar a lei, precisa mudar a cultura, precisa mudar a estrutura. Se só mudar um desses três, não vai dar o efeito que a gente espera. Certo. Muito obrigada pelo tempo do senhor. E agora nós vamos seguir com uma entrevista com uma estudante de psicologia. Hoje a gente está com uma estudante de psicologia da Universidade Católica de Brasília. E bom,
Você estuda o comportamento dos adolescentes e os impactos sociais sobre sua formação. Sabemos que muitos jovens eles cometem atos infracionais que vêm de contexto de vulnerabilidade social. E nesse contexto, qual seria o papel real das medidas socioeducativas previstas no ECA para que realmente ocorram mudanças concretas com esses adolescentes? Olha, as medidas socioeducativas previstas no ECA têm um papel extremamente importante, mas muitas vezes são subestimadas pela sociedade. Elas não se tratam apenas de punição, mas de uma tentativa real de reintegrar o adolescente à sociedade de forma mais saudável. Recentemente, eu e mais um grupo de amigos, a gente desenvolveu um projeto sobre o papel da psicologia na ressocialização de detentos, e eu percebi o quanto a escuta, o acolhimento e a compreensão do contexto social desses indivíduos fazem a diferença. No caso dos adolescentes, isso é ainda mais sensível. Muitos vêm de realidades marcadas pela pobreza, violência doméstica, ausência de políticas públicas básicas e coisas nesse sentido. Muito obrigada! Por nada, muito obrigada a vocês. Dois olhares distintos sobre a mesma realidade. O policial cobra firmeza e estrutura, já a estudante de psicologia defende o acolhimento e o investimento social. O estudo mostra que as medidas elas são parcialmente eficazes. Elas precisam ser integradas com políticas públicas, ou seja, nenhuma política ou medida funciona sozinha. Por isso, discutir a eficácia dessas medidas é mais que necessário. É falar de justiça, de prevenção e de um futuro para uma juventude esquecida. As medidas socioeducativas elas não são só questão de justiça social, mas são uma questão de futuro. Cabe ao Estado e à sociedade decidir se vamos continuar punindo o resultado ou investindo cada vez mais nessa causa tão importante. E a sua reflexão começa agora.